Olá, minha gente, depois de um longo tempo estou de volta matando saudade da nossa série Curiosidades Bíblicas, trazendo mais um episódio. Eu estava com saudade e eu quero falar hoje sobre algo que tem um impacto muito forte, muito direto sobre a nossa família e sobre a nossa sociedade. É por isso que eu escolhi o versículo ou o trecho bíblico de hoje para abordar na nossa série Curiosidades Bíblicas. Estamos em abril de 2019, é quando estou gravando este vídeo. Estamos passando por um período de grande deseducação na nossa pátria. Então eu achei muito pertinente, eu tinha outros temas para abordar dentro da série, mas achei muito pertinente retomar a série falando sobre o que eu vou falar hoje. Hoje eu quero trazer como reflexão uma parte, uma porção bíblica curiosa, já que a nossa série fala sobre curiosidades bíblicas, que fica em Provérbios, livro de Provérbios, o livro tido como um livro de sabedoria, capítulo 22, versículo 6, onde diz da seguinte maneira: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu estou recitando, na verdade, é um trecho da versão Almeida corrigida e revisada. Em outras versões bíblicas você vai encontrar algo um pouco diferente. Ao invés de educa, vai encontrar instrui ou ensina. Ao invés de criança, vai encontrar falando sobre menino. Sobre envelhecer, talvez esteja falando sobre ao se tornar idoso ou quando estiver idoso. Mas você vai notar que é só uma questão semântica mesmo, porque a essência continua inalterada. E isso eu quero trazer hoje para uma rápida reflexão, rápida porém profunda, porque eu me recordo, desde os meus tempos de cristão evangélico, pregador, professor bíblico, eu confesso que eu me sentia muito, muito incomodado com esse trecho bíblico. Incomodado porque eu, mesmo cultivando uma fé, sendo evangélico, sendo cristão e sendo um membro ativo de uma igreja evangélica, fazendo proselitismo e tudo mais, eu me sentia muito incomodado, porque eu via que era uma porção bíblica, assim como muitas outras também, que ela não tem respaldo na realidade. Alguns sabem, alguns devem saber, eu vou dizer aqui novamente, eu no meu tempo de evangelista também, eu fiz trabalhos evangelísticos em presídio. E eu ouvia dizer que grande parte dos presidiários eram de família cristã, principalmente família evangélica. Eu ouvia dizer, e aquilo ali me incomodava mesmo. E quando eu fui para fazer a obra evangelística em presídio, eu me deparei com essa dura realidade. De fato, na minha percepção, na minha experiência, nas visitas que eu fazia, nas abordagens, eu me deparava realmente com muitos filhos de cristãos, inclusive filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de missionárias, filhos de mulheres daquelas classificadas como mulheres de oração, que eram líderes de círculos de oração, enfim. E aquilo ali só fazia mais e mais me incomodar. E eu absorvia aquilo ali, eu não tinha coragem, não me sentia à vontade para externar aquilo, porque no meio do qual eu fazia parte, não havia, ainda hoje é assim, não havia espaço para questionamento. Questionamento no sentido de se questionar aquilo que se crê. Porque no espaço onde eu estava inserido, e assim é em qualquer espaço, seja ele religioso, político, acadêmico, é muito comum você ser estimulado ao questionamento, mas ao questionamento aquilo que é alheio a você, questionamento ao diferente, ao divergente, mas não um auto-questionamento. Então eu guardava aquilo muito para mim. E essa é a curiosidade, enfim, que eu quero trazer, botar na mesa para você também pensar comigo. Né? É porque você, à luz da ciência,
à luz da sociologia, da psicologia, da neurociência, da pedagogia, de tantas outras ciências mais do saber humano, não vamos encontrar respaldo para essa declaração do livro de Provérbios, que é tida como uma declaração de sapiência máxima, inspirada por um ser divino, onisciente e todo-poderoso. E nós paramos aqui para ficar analisando, para pensar realmente até onde se encaixa isso, até onde isso tem respaldo na realidade. E você poderia dizer para mim assim, puxa, mas eu não tenho formação em pedagogia, eu não sou neurocientista, eu sequer tenho nível médio, eu nem estudei, não tenho conhecimento científico. Tá bom, você não precisa ter conhecimento científico, mas você pode ter um conhecimento a partir da observação da realidade. Você pode ser uma pessoa sem uma instrução acadêmica formal, sem ter avançado nos seus estudos, mas sendo uma pessoa observadora, questionadora, e não precisa você ser um acadêmico para isso, não precisa ser um cientista, você vai pegar esta declaração de Provérbios, onde diz que você, ao educar uma criança no caminho que deve andar, mesmo quando ela se tornar velha, chegar na fase adulta ou quando envelhecer, mesmo lá no fim da vida, não terá se desviado do seu caminho. E quantas vezes você na sua própria casa tem um exemplo que é totalmente contraditório? Você muitas vezes, talvez esteja falando até para um cristão neste momento, alguém que tem muita fé e que se dedicou e muito para ensinar bons valores, sejam eles cristãos ou não, e você num determinado ponto da vida você vê que aquele que deveria ser seu discípulo, o seu filho ou sua filha, acaba tomando um rumo totalmente diferente. E poderiam dizer até que você talvez não tenha ensinado corretamente, ou que você ensinou a teoria, mas não ensinou a prática, porque você não deu exemplo. Tudo bem, é um ponto a se observar. Mas nem sempre é assim. Quantas e quantas são as pessoas que são irrepreensíveis no seu dia a dia, são exemplares, inclusive são modelo para tantas outras pessoas fora da sua própria casa, mas os seus próprios não seguem o caminho no qual foram ensinados. A gente não pode passar o tempo inteiro apenas acusando, ou criticando, ou julgando, ou transferindo a culpa para quem está ensinando. Porque muitas e muitas vezes o papel ele é feito, o papel ele é desempenhado até com desenvoltura, e simplesmente a pessoa que deveria absorver o ensinamento, ela não absorve, ou absorve apenas de uma forma superficial, e quando menos se espera, o resultado é diferente daquele que se imaginava. Então, fica muito interessante, eu chamo você, eu convido você para essa reflexão. Você que é pai, que é mãe, mesmo que você não tenha filho, não seja pai, não seja mãe, mas você talvez tenha exemplos, tenha vários exemplos na sua família, na sua vizinhança, na sua sala de aula. Fica aqui realmente para nós refletirmos. Não é algo curioso? Quando você tem uma máxima, uma declaração tida como algo de sabedoria extrema, para se aplicar para a vida, e quando você transporta isso para a vida real, a vida como ela é, e como você consegue encaixar isso? Ou será que toda a nossa existência ela está divorciada da própria realidade? O que você vive não é uma realidade? O seu conhecimento, as suas experiências, aquilo que de fato acontece? Por que isso não está de acordo com aquilo que está escrito? E vice-versa. Eu aqui não quero trazer uma conclusão final. Não, eu não quero aqui dar um decreto, dar um vaticínio, dar aqui um parecer definitivo e conclusivo. Eu estou apenas levantando as questões, trazendo as perguntas, as indagações, tudo isso em forma de uma grande, imensa curiosidade, que é para você pensar. Educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. E quantos não têm se desviado? Independente do caminho que seja, tantos quantos forem ensinados, você vai observar até onde eles vão, tá bom?
é apenas mais uma reflexão, mais uma curiosidade bíblica. Uma enorme curiosidade. Conforme eu disse no início do vídeo, uma curiosidade que nos leva a uma reflexão sobre algo de grande impacto social, familiar, do dia a dia, tem tudo a ver com as nossas famílias, com a educação, com a nossa sociedade, com nossas relações. Eu agradeço a você pela sua atenção até este momento. Eu fico muito contente em saber que você está comigo até aqui. Eu sou Rogério Lázaro, este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.